Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 3. As alianças de Deus. Qual a importância de Israel? A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Paulo Lisboa e o tema do nosso vídeo de hoje é a importância de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Já aprendemos que Deus tem percorrido a humanidade ao longo de toda a sua existência, procurando aqueles que desejem manter com Ele uma relação de aliança profunda e indissolúvel. Todas as narrativas bíblicas nos conduzem a esta conclusão. Mas há uma história em particular que descreve uma aliança muito especial, firmada entre Deus e um homem, que apesar das suas imperfeições e defeitos, traçou os rumos da humanidade. E esta é a história de Abraão. Mesmo depois do dilúvio e do reinício da humanidade por meio de Noé e sua família, o ser humano voltou a afastar-se do seu Senhor e a buscar a sua própria glória, criando seus próprios deuses. No meio de uma geração perversa que se afastava cada vez mais do seu Criador, Deus passou novamente os seus olhares sobre a terra e dessa vez encontrou um homem que creu nele e decidiu abrir mão da sua própria vida e vontade para seguir a vida conforme a vontade do Senhor. Este homem era Abrão, cujo nome significa Pai Exaltado. E mais tarde teve o seu nome mudado para Abraão, que significa pai de uma geração. No capítulo 11 de Gênesis, lemos que Abrão era morador de Ur, cidade dos caldeus, um povo pagão e extremamente idólatra, que havia sido responsável pela conhecida Torre de Babel. Uma obra realizada por homens que tinham a intenção de elevar o seu próprio nome aos céus, equiparando-se a Deus. No meio daquela cultura, o Senhor foi ao encontro de Abrão, com a seguinte proposta. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te de tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais, para a terra que eu lhe mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Gênesis 12, versículo de número 1 a 5. Como vimos nesse relato, Abrão decidiu crer em Deus e, abrindo mão da vida que possuía, concordou em ser guiado por Deus para um lugar que desconhecia. Por essa proposta de fé, Deus firmou com Abrão uma aliança que duraria até o final dos tempos. Abrão ainda creu que Deus cumpriria a sua promessa de fazê-lo pai de uma numerosa nação. Muito embora sua esposa Sarai fosse estéril e já de idade avançada. Ao encontrar um coração tão responsivo, capaz de responder ao coração de Deus, o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, revertendo a esterilidade da sua esposa e tornando Abraão de fato o pai de uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias da praia. A Bíblia nos afirma que Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Abraão, por ter confiado no Senhor e entregue a sua vida a Ele,
se tornou o nosso pai da fé, sendo considerado justo aos olhos de Deus. A aliança firmada entre Deus e Abraão foi baseada em graça da parte de Deus e em fé da parte de Abraão, estabelecendo um padrão, um modelo para todos nós. E por meio dessa aliança, Deus se agradou em ser chamado de Deus de Abraão. Deus, por sua vez, decidiu abençoar toda a descendência de Abraão em razão da sua postura de fé e entrega que ele teve diante de Deus. Por isso, prometeu que seus descendentes seriam estabelecidos na terra de Canaã, com direito à sua possessão eterna, e que seria o responsável por fazer o nome do Senhor conhecido em todo o mundo, revelando-o para as demais nações, a fim de que a salvação chegasse também a todas as famílias e todos os povos. Essa promessa foi cumprida através de Isaque, filho de Abraão com Sara, e posteriormente por meio de Jacó, filho de Isaque e de Rebeca, o qual teve o seu nome modificado para Israel. Em Israel, a promessa de tornar Abraão pai de uma numerosa nação se concretiza, e Deus passa a ser conhecido como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa nação, portanto, em decorrência da fé demonstrada pelo seu patriarca Abraão, confirmada pelo seu filho Isaque e por seu neto Jacó, ganhou por herança o direito de apresentar o Senhor ao mundo, distinguindo-se dos falsos deuses através da revelação da sua natureza, da sua essência e também do seu caráter. Quando Moisés recebe de Deus a incumbência de libertar o povo da escravidão do Egito e reconduzi-lo à terra prometida, a natureza, a essência e o caráter de Deus assumem contornos ainda mais nítidos e evidentes para toda esta nação. Assim como a nação de Israel é formalmente investida em seu papel sacerdotal, Deus entrega a Moisés todas as leis civis e religiosas que o povo deveria seguir. E por meio dessas leis, os atributos de Deus como a sua santidade, perfeição, pureza, misericórdia, benignidade, longanimidade, começam a ser revelados e transmitidos não apenas de geração a geração, mas também para outros povos e épocas até chegarem até nós. Também, por meio dessas leis, se observa que o povo de Israel, em razão do compromisso assumido por Deus perante Abraão, assume o papel de guardar a palavra de Deus, propagando entre os povos, a fim de que as demais nações também viessem ser alcançadas pela salvação. Não é à toa que as tábuas da lei eram guardadas e eram transportadas pelo povo de Israel, de um lado para o outro, durante a sua peregrinação no deserto, em uma arca construída conforme as orientações especificadas por Deus, chamada Arca da Aliança. Por fim, através da descendência terrena de Abraão, por meio dos rituais religiosos instituídos, anuncia-se ao mundo a vinda do seu Salvador. Deus, portanto, decidiu honrar a fé de Abraão, concedendo a ele não somente o privilégio de ver a sua descendência devidamente instalada num território escolhido e protegido por Deus, mas principalmente colocando essa mesma descendência numa posição especial dentro de seu propósito eterno. A sua posição era anunciar a vinda de Cristo e trazê-lo para o mundo. A salvação, portanto, nos foi providenciada por Deus através da nação de Israel. E é por meio da fé de Abraão que essa salvação chegou até nós. Não como descendência terrena de Abraão, mas como descendência espiritual. Nós, como cristãos, temos em Abraão o nosso pai espiritual, nosso modelo de fé de como devemos corresponder ao chamado de Deus. E encontramos na aliança de Deus com Abraão
uma ilustração do tipo de aliança que o mesmo Deus quer manter com cada um de nós. Uma prova de que Deus vela pela sua palavra e que ele sempre cumprirá as suas promessas. Da mesma forma com que firmou este compromisso com Abraão e tem mantido a sua promessa à sua descendência até os dias atuais. Nos vemos no próximo vídeo.